Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Café com Alteryx. Meu nome é Reniak e hoje vamos falar um pouco sobre duas ferramentas. A primeira, agrupar campos ou append fields. A ferramenta de agrupar campos, ela adiciona as colunas de entrada de origem a cada linha de uma entrada alvo, onde os dados de entrada a gente chama de target, entrada alvo de search. Cada linha de entrada alvo será duplicada para cada linha de entrada origem. O resultado é cada linha de uma tabela é unida a cada linha de outra tabela. E esse tipo de execução ela é chamada de junção cartesiana. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Eu tenho uma base com 52 registros e 4 colunas. Eu quero fazer esse agrupar campos com a minha outra base, onde eu tenho uma coluna com 4 registros. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar para cada registro desse, ele vai repetir esses 4 primeiros campos e vai adicionar os outros valores numa segunda tabela. Ou seja, se a gente tem aqui 52 registros e eu for multiplicar por 4, a gente vai ter 208 registros no final. Então aqui a gente pode ver que tem 208 registros exibidos. E o que ele está fazendo aqui? A gente marca, né, na âncora T aqui o meu target, como eu comentei, e na S é o source, né, o meu alvo. Então, configuração bem simples. Aqui, se eu desmarcar alguma dela, ele não vai trazer para mim esse registro, tá bom? Ele vai tirar esse campo. Eu tenho um aviso aqui embaixo, que é o que? Ele pode permitir todos os equipamentos, ele me dá um aviso se caso eu tiver mais 16 registros, ou ele me dá um erro se eu tiver mais 16 registros. Aqui eu vou executar. Aqui ele não me alarmou nada, porque eu só tenho 4 registros aqui na minha segunda base. Só que nessa última base eu tenho os primeiros 4 campos, só que eu coloquei algumas coisas de teste aqui, alguns valores, e passei de 16. Então, se eu fazer essa conexão, eu for configurar para ele me dar um erro de agrupamento, eu for executar, ele vai dar esse erro avisando que havia mais 16 registros na fonte. Tá? Então, se a minha tiver uma tabela de search e você tiver mais de 6 registros ali dentro, lembre de colocar permitir todos os agrupamentos. E claro, cada vez que você for fazer isso, mais pesado vai ficar, tá bom? Então é isso sobre agrupar campos. E agora falando um pouco de campo automático, né? Ou autofield. Essa ferramenta ela fica em preparação e ela é esse aqui, ó, campo automático. O que ela faz? Ela define automaticamente o tipo de campo para cada coluna de cadeia de caracteres para o menor tamanho possível, para acomodar os dados. Ou seja, se eu entro com uma base em CSV e ela está toda em string, 255 caracteres, por exemplo, só que eu tenho um campo de data ali dentro, ele vai identificar aquele campo. Se ele tiver nos parâmetros de data, ele vai colocar até 10 campos. Se ele tiver em numérico, um campo só tem uma coluna, só tem valores, e meu maior número ali dentro talvez sejam 1500, ele pode colocar 32 bits, tá? Então ele faz isso automaticamente, em vez de a gente colocar uma ferramenta de selecionar e ter que alterar manualmente esses valores. Então o que eu tenho aqui? Se eu vejo na minha entrada de dados, em metadados, eu tenho o primeiro campo, em vez de string, esse tamanho. A gente tem o segundo de cidade, também vê string de tamanho grande. Eu tenho um campo de população, que ele é o número inteiro e tem 4. Quando a gente vê a saída, a gente pode ver que os dois primeiros, eles continuam em vez string também, porque são caracteres ali dentro, só que o tamanho ele já baixou para mim. E aqui ele não vai mudar nada na parte de valores, tá? Ele só está mudando na parte do meu metadado, onde ele muda o tipo e o tamanho. Se provavelmente eu tivesse uma coluna de data e ela fosse string, ele ia identificar aquele campo e ia colocar ali um valor de data, tá? O tipo data e o tamanho que ele suporta, tá bom? Isso aqui é fácil para a gente poder reduzir, né? Se a gente tem um fluxo muito grande e às vezes ele está todo como texto, a gente coloca um append field, né? A gente coloca um autofield ali, tem um campo automático, ele reduz isso pra gente. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.